Eu gostaria que vocês, antes de nós iniciarmos, abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos abriram? A palavra de Deus nos fala, está referindo a Jesus, né? Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, dou-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Amém? Feche seus olhos só mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui presentes, Pai. Nós não somos nada perante o Senhor, mas com o Senhor nós somos tudo. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, abrir nossos corações para o que o Senhor quer que nós aprendamos aqui nessa manhã. Que o Senhor possa me usar, Pai, que eu seja a palavra da boca do Senhor, para entregar o recado que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai amado. Que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Eu coloquei, por que estudar e entender a obra salvífica de Cristo? E citei alguns teólogos, para nós entendermos a importância desse tema, né? Então, nós pegamos lá esse Daniel Pecota, a nossa revista, pelo menos esse capítulo, ele é orientado pelo livro de teologia sistemática do Stanley Orton. E vários autores escreveram esse livro. Então foi o Daniel Pecota que colocou. Ele colocou: a obra salvífica é a coluna central no templo da rendição divina. Um outro teólogo muito conhecido, Martin Lloyd-Jones, que foi pastor da Catedral de Westminster, em Londres, falou, em outras palavras, estamos iniciando a abordagem da doutrina da redenção ou da salvação. De muitas maneiras, pode-se dizer evidentemente que esse é o tema central de toda a Bíblia. Pode passar, Sandro. Qual que é a importância disso, né? Se nós pegarmos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela toda ela, sem exceção, ela nos direciona para a figura central de Cristo. Por que eles falam que isso é a parte mais importante da Bíblia? É porque sem esse fato daquela pessoa na cruz, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos direito ou condições de galgar uma eternidade com Deus. Nós iríamos morrer nos nossos pecados, nós não teríamos cura, ou seja, nós estaríamos perdidos. Para nós vermos quão é importante essa doutrina, essa obra salvífica de Cristo. Resumindo para você, o que é a obra salvífica de Cristo? É o ato de Jesus morrer na cruz para nos salvar. Só que o que nós precisamos de entender? Nós precisamos de entender que isso tem uma lógica. Nada de Deus é feito por acaso. Se nós lermos Romanos 1:1, nós vamos ver que as coisas de Deus são racionais. Não é coisa irracional. Ah, não, para mim só me interessa que Jesus morreu na cruz, está lá, eu aceito, Jesus, pronto, acabou. Nós não podemos ser assim. Por quê que nós não podemos ser assim? Nós temos que ser primeiros, convencidos e convictos que realmente tem um plano de Deus, que esse plano de Deus foi cumprido, que Jesus está inserido nesse plano de Deus, e posterior a isso, a partir do momento que nós estamos convictos dessa racionalidade desse plano de Deus, nós vamos poder pregar para as pessoas com racionalidade, que é uma dificuldade que nós temos, e poder explicar para cada pessoa que as coisas de Deus não são coisas mirabolantes, são coisas racionais, dá para ser entendida e compreendida pelo ser humano. O que ele nos deixou escrito é para ser entendido. O que ele não deixou, nós não precisamos tentar e buscar, tentar compreender, porque nós
não vamos conseguir entender. Vocês concordam? Só para nós termos uma noção, tanto que nós somos frágeis perante Deus, Deus nos deu um cérebro para nós usarmos 100%. Né? Os cientistas alegam, uns tem uma variação muito pouca, mas que a pessoa normal usa de 3 a 5% do cérebro. Os gênios, como Einstein e outros, usaram aí de 7 a 8% do cérebro. E os outros 93%, o que nós estamos fazendo com ele? E de vez em quando nós achamos que nós somos sábeis e queremos questionar a Deus e entender a Deus. Ele nos fez com 100%, falou, usa 100%, meu filho. Você não dá conta de usar 4, 5. A Bíblia deixa claro que todas as pessoas precisam de um Salvador e que elas não podem salvar a si mesmas. Isso é claro na Bíblia. Nós vamos entender isso passo a passo. Não há possibilidade, que não foi eu que falei, então são pessoas que se dedicam tempo, né, para falar. Então, eu estou citando autores que são pessoas que estudam muito e que chegaram a essa conclusão, que é o Daniel Pecota, em primeiro lugar. Não há possibilidade alguma de bajularmos, subornarmos ou persuadirmos a Deus a nos perdoar. Quem falou isso foi John Stott, no livro A Cruz de Cristo. Entender corretamente a obra salvífica solidifica o nosso caminho em Cristo e nos proporciona apresentá-lo com segurança. É o que eu já falei. Então, nós entendermos esse processo, o porquê, por que Cristo morreu na cruz, muita gente questiona, por que Cristo não foi baleado? Vocês já pensaram nisso? Por que ele não foi esfaqueado? Por que ele morreu na cruz? Ele foi morto? Eles mataram ele? Nós temos que entender isso. O pastor Luiz Saião, um dos grandes teólogos brasileiros da atualidade, foi convidado para fazer parte de uma conferência numa colônia judaica. Aí foram fazendo pergunta para ele, e de repente fizeram a seguinte pergunta para ele: Pastor Saião, quem matou Cristo? Foram os judeus ou os romanos? Olha a pergunta que fizeram para ele dentro da colônia judaica, ele falando para judeu, né? Aí o que ele falou? Na sabedoria de Deus deu para ele, ele falou assim: não foi nem judeu nem romano, quem matou Cristo fui eu com meus pecados, porque Cristo não foi morto, Cristo se entregou aos nossos pecados. Amém? Nós temos que entender isso. Porque senão você vai sair falando que foi o judeu que matou, que foi o romano, não foi Pôncio Pilatos, não foi Pôncio Pilatos, foi o sacerdote, o sumo sacerdote que fizeram a reunião. Não foi. Cristo não foi morto, Cristo se entregou. Tem uma diferença grande? Tem. Vamos tentar entender. Esse pensamento que essa ideia, uma certa ideia errônea que nós temos de que com as obras ou com as nossas forças, porque eu falei num slide anterior que somente em Cristo há salvação, e nós geralmente, muitas pessoas nos questionam falando que, mas fulano é muito bonzinho, fulano doa cesta básica todo mês, fulano vai para o hospital fazer oração, esse fulano não vai ser salvo? Tantas obras boas que essa pessoa faz, pessoa de bom coração, trata todo mundo educadamente, né? Essa ideia dessa bondade para ser salvo é uma ideia implantada pelo iluminismo. O que foi o iluminismo? Iluminismo foi um movimento mais ou menos do século XVIII, né? Aonde ele foi contra a igreja e começou a colocar na sociedade que a razão e o homem, com as suas próprias forças, somente com as suas próprias forças, ele poderia mudar o mundo e ele poderia, segundo Pelágio, né, nas ideias pelagianas, ele poderia chegar a uma salvação
não precisando de Jesus, não precisando dessa obra salvífica. Lê do engano dele, né? A própria Igreja Católica, posteriormente, veio num concílio de Trento e refugiou essas ideias pelagianas. Então, a Igreja Católica já refugiou as ideias pelagianas. Mas essa ideia foi implantada na sociedade. E a sociedade tem essa ideia hoje. E nós temos que saber de onde que veio essa ideia, para nós pregarmos para as pessoas. Vou contar uma história para vocês. No meu escritório, toda segunda-feira pela manhã, nós fazemos um culto de oração. Eu sou advogado, eu pego as pessoas que trabalham no escritório, e ali nós ficamos mais ou menos 1 hora e meia. O único evangélico sou eu. Todos são católicos. Nós não falamos de religião, falamos de Bíblia. Pegamos a Bíblia, lemos a Bíblia e interpretamos aquele texto. Isso há vários anos. Um advogado que trabalha comigo, um dia chegou e falou assim: doutor Paulo, eu tenho um tio muito bom. Meu tio está doente. Ficou doente essa semana e faleceu ontem. Mas meu tio era um cara caridoso. Toda semana ele estava lá na São Cotolengo, visitando o pessoal, ajudando. Dava cesta básica, ajudava sempre os pobres. Com certeza esse meu tio está com Deus. O que o senhor acha? Eu falei assim: ele confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu acho que não, doutor Paulo, porque ele não acreditava em Deus. Eu vou falar assim: ele está ardendo no inferno. Ele assustou. Por que ele assustou? É a verdade. Não sou eu quem falo isso, é a Bíblia. Não adianta com as suas forças, não adianta com o seu dinheiro, não adianta a sua bondade. A sua bondade, as suas forças, o uso do seu dinheiro para com as pessoas vai ocorrer depois que você confessar a Cristo. Nós vamos entender isso. O Espírito Santo entra de você e ele vai começar a trabalhar com você. Pelo contrário, infelizmente, está no inferno. Então vamos orar para essa pessoa, para Deus ter misericórdia da alma dele. Esquece. Vamos ler lá, só ler a Bíblia, está lá em Lucas 16, salvo engano, 16, 14, 19, alguma coisa assim, o rico e o Lázaro. Lê lá para ver o que adianta olhar, o que a palavra de Deus fala olhar pelos mortos. Nada. Então, nós temos a chance de sermos salvos, de ter uma eternidade com Deus, mas é agora. Ou vamos ter essa chance agora e vamos pegá-la, ou senão, infelizmente, a notícia é triste, que é essa que eu falei. Você vai para onde? Com Deus você não vai estar. Isso a Bíblia te garante. Amém? Vamos continuando. Então, pensamento iluminismo moderno, mais comumente reflete as ideias pelagianas. Então, um teólogo veio e falou: boa parte do pensamento moderno parece acreditar que necessitamos de educação e não de salvação, de um campus e não da cruz, de um planejador social e não de propiciação de um Salvador. Um campus é importante? É. Planejador é importante? É. Pode mudar. Essas coisas são importantes? São, mas elas são secundárias quando comparamos com a necessidade de Cristo. Cristo é primeiro. Essas coisas, elas devem entrar em segundo plano. Essas coisas em primeiro plano é uma ideia do iluminismo implantada. E a nossa sociedade hoje está voltada para essa ideia. Para vocês terem ideia, esse movimento foi tão forte, e é tão forte, que o normal hoje, se vocês chegarem na Europa, é você ser ateu. Hoje nós andamos na rua, se uma pessoa do seu lado falar que é ateu, você assusta, não é isso? Nós estamos aqui, o cara fala: não, eu sou ateu, você já olha para ele assim. O mesmo susto lá na Europa, eles tomam na hora que você falar que você é cristão, tá? Por quê? Porque as pessoas estão com essa ideia de que elas por si próprias vão fazer o mundo melhor e não precisam de nada espiritual e não precisam de Deus. Então isso não está muito longe da gente não, tá?
Por que não está muito longe? Porque a Europa foi o berço da colonização, da civilização do cristianismo. E hoje ela está dessa forma. Será que se nós não mudarmos a nossa concepção e não formos firmes nas nossas convicções e não entendermos isso corretamente, daqui a 50 anos nós não estamos pensando igual aos europeus? Porque muita gente fala assim, não, você está muito longe de mim. Não está longe, não. Isso é cíclico, é histórico. Continuamos. O que é obra salvífica de Cristo? Isso foi definido por Daniel Picota, uma das definições. O Novo Testamento ensina com clareza que a obra salvífica de Cristo é um trabalho de reconciliação. Pela sua morte, ele nos removeu todas as barreiras entre Deus e nós. Agora, reconciliação de quê? Muito bonito, você chega para a pessoa e fala assim, é a obra salvífica de Cristo, é um trabalho de reconciliação do Senhor com Deus. Mas não estou brigado com Deus? A pessoa te fala, e aí? Você vai falar para ela o quê? Não estou brigado com Deus, nunca briguei com Deus, gosto de Deus, mas tem todo um processo, todo um procedimento para que você reconcilie com Deus. E essa obra de Cristo, ela obedeceu todo um processo, todo um procedimento. E é isso que eu quero tentar passar para vocês, da forma mais simples possível, menos técnica, para vocês poderem chegar para as pessoas, primeiro não ficarem convictos disso, mas não convictos daquele é porque é, né? Igual nós falamos para os nossos filhos, né? Eu tenho filho, muitas pessoas têm. Tem hora que você não tem argumento, aí o menino fala, por quê? Porque eu quero, porque não pode ser assim. Eu quero que nós entendamos isso aqui hoje, que tem uma racionalidade, foi o que eu falei no início. O nosso relacionamento com o Altíssimo está rompido em razão do pecado original. E o homem pecador não pode ter comunhão com Deus. Para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus, ele deu por intermédio do sacrifício de Cristo, pondo fim a essa separação. Então, o que aconteceu lá no início? Todos conhecem essa história. Adão, no paraíso, Deus criou, ele tinha contato com Deus, ele via a Deus, ele conversava com Deus. A partir do momento da desobediência de Adão, Adão perdeu o relacionamento direto com Deus. A partir do momento que ele perdeu o relacionamento com Deus, ele rompeu com Deus. Então, ele ficou distanciado de Deus. E a única forma de reconciliar com Deus é através de Cristo. Aí você fala, mas professor, no Antigo Testamento não tinha Cristo? Tinha Cristo. Eu vou mostrar para vocês. É só a fé em Deus que salva. E nós vamos entender isso. A palavra de Deus revela que o pecado é um estado de alienação ou separação diante de Deus que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Salvador ficou por minha conta, são escravos do pecado. Cristo nos livrou do justo juízo de Deus que realmente merecíamos por causa dos nossos pecados. Então, Adão pecou e nós somos frutos de um pecado. Mas como é que é isso, professor? A culpa foi do Adão, mas é porque as promessas de Deus e a criação de Deus foi para a humanidade. E o mesmo juízo de Deus, a mesma sentença que Deus não deu para Adão, ele deu para a humanidade. Então, por isso que nós nascemos concebido com pecado. Você vai falar assim, mas a criancinha dali não sabe nem falar, mas ela nasceu concebida sem pecado? Nasceu.
E se ela morrer, vai para o inferno? Essa pergunta toda hora, né? Eu dou aula para os meninos ali embaixo, eles fazem a pergunta lá. Eu falo, depende. A Bíblia não relata isso, mas imagino eu que, até que ela tenha consciência, que aí nós vamos entrar depois num outro campo, que é o campo do batismo e etc., mas até que ela tenha consciência dos seus atos, se ela falecer, eu imagino eu que ela vá para o céu. Mas a partir do momento que ela tem consciência dos seus atos, ela tem que, se ela tem consciência, ela tem que ter consciência de Cristo. Ela tem que ter a consciência que Cristo é o nosso Salvador. Aí ela tem que confessar a Cristo, porque se ela vir a falecer, infelizmente, é a mesma notícia que eu dei para o tio do meu amigo, né? Não vai fazer morada no céu. Então é importante nós falarmos isso para os nossos filhos. Os nossos filhos que têm consciência, eles têm que saber disso. Existem algumas teorias da abrangência. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque isso aqui é objeto da próxima aula, o próximo professor vai falar com mais propriedade. Mas só para vocês entenderem um pouco, algumas teorias falam do alcance dessa obra de salvação. Então, 3 teorias falam. Tem a teoria do universalismo, né? Existem várias teorias sobre o alcance da obra salvífica. Universalismo, particularismo e universalismo qualificado. Concluímos que a expiação é limitada no sentido de estar à disposição de todos e limitada no sentido de ser eficaz somente para aqueles que creem. O que é isso? A nossa igreja, né, os pentecostais, eles adotam, eles seguem a teoria do universalismo qualificado. O que é universalismo? Universalismo seria o quê? Seria assim, todo mundo vai ser salvo. Não precisa se preocupar, todo mundo vai ser salvo. O particularismo, o que é? Isso eu estou falando a grosso modo, que é objeto da próxima aula. Particularismo, o que é? Particularismo é o seguinte, não, Deus elegeu alguns para serem salvos, e depois eles podem deitar e rolar para fazer o que quiser, que depois vão ser salvos no final, que é a ideia do calvinismo. Bem que muitos falam em alguns livros que Calvino nunca falou isso. Os calvinistas falam, mas Calvino não falou. Mas, paciência. E qual que é a ideia que nós adotamos? A ideia que nós adotamos, que é o universalismo qualificado, que é o seguinte, que Jesus veio para todos. A salvação é ilimitada, para qualquer um. Desde que, só que ela é limitada para quê? Para que os que creem nele. Aí nós voltamos no primeiro texto que eu li lá no início, né? Que mais a todos os que o receberem e os que quererem, dou-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, essa teoria não é só nossa dos pentecostais não, tá? A maioria dos reformadores na época, Lutero, Zwílio e etc., eles adotaram essa teoria até Calvino vir com essa outra teoria do particularismo. Então, o pensamento maior nos protestantes reformados é a teoria qualificada. Vamos fazer um relato histórico agora para nós entendermos. Eu estou correndo um pouquinho porque aquele reloginho ali não para. Relato histórico para nós entendermos um pouquinho essa história. O porquê que Jesus teve que ir para a cruz. Por que tinha uma cruz? Então lá. Antes, como é que fornecia? Isso é importante para vocês, para nós entendermos que Deus, é um chavão que nós falamos todo dia, né? É o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Mas se perguntar muito para nós o que é isso, tem vezes que nós engasgamos. Mas isso aqui mostra que Deus não muda as coisas. Deus fala e pronto. Quem muda somos nós. Deus fez um plano de salvação para chegar nessa obra salvífica lá no Éden. Você fala, mas professor, o senhor está ficando doido. Não estou não. Se vocês pegarem Gênesis 3,15, vocês vão ler Gênesis 3,15, 14 foi a queda. 15, está lá Deus falando para a serpente, falando, o negócio agora é o seguinte, ô serpente, da agora para frente vai ter uma briga entre a mulher e seu fruto, você vai pisar na cabeça dela, né? E os filhos da sua semente também, e no final ela vai te derrotar.
ali iniciou o plano da salvação. Nós olhamos a Bíblia e fazemos uma diferenciação entre Antigo e Novo Testamento. E falamos, não, eu estou no Novo Testamento, o Antigo não me interessa. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A obra salvífica de Cristo é a Bíblia inteira. Essa divisão de Antigo e Novo é nossa, tá? Nós que fizemos. A obra é toda. Você entendeu? Como é que se a gente começar a mudar um pouquinho o pensamento da gente, nós vamos começando a entender? Então nós temos que entender a obra salvífica desde o início. E lá no início começou. O que Deus falou? Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, é o seguinte, esse povo aqui é rebelde, eu já os conheço, a minha regra é essa, para ser purificado dos pecados, pecou, vai lá no sacerdote, fala para o sacerdote vai falar para você, meu filho, traz para mim um novilho, ou você traz um carneiro, ou você traz 2 pombas, isso de acordo com a classe social. Deus é tão perfeito, maravilhoso, porque se você falasse assim, só pode ser perdoado dos pecados se você trouxer um novilho. Como é que pobre ia arrumar novilho? Então pobre ia morrer sem ser perdoado. Mas Deus não, Ele já escalonou lá. Você traz aqui, se não tiver dinheiro, aonde está isso, professor? Está lá em Levítico 5, de 5 a 10, eu não vou ler porque o tempo não nos permite ficar lendo, mas se vocês quiserem anotar, vocês podem ler que está do jeito que eu estou falando para você, com esses detalhes. Se a pessoa não tiver condição financeira, vai trazer 2 pombas, vai trazer isso ao sacrifício, sacrificava aquele animal em substituição da pessoa. Por quê? Porque quem teria que morrer? A pessoa. Ué, professor, só porque ele fez uma mentira? Lá no Éden, Deus falou e Deus não muda. Se você me desobedecer, Adão, qual que é a sua sentença? Morte. Qualquer pecado. A sentença do ser humano era morte. Aí Deus falou assim, mas eu não posso perder esse pessoal. Eu vou criar uma obra para salvá-los. E Deus veio e criou essa regra. E uma vez por ano, chamado dia da expiação, reunia-se no fim em Jerusalém, mas antes na tenda, no tabernáculo, e o sumo sacerdote, ele pegava 2 bodes, ou um carneiro e um bode, e ali ele matava fazia um holocausto, pegava o sangue dele, entrava no Santo dos Santos, aspergia 7 vezes o sangue, Deus recebia aquele sangue e perdoava o pecado da nação de Israel. O outro bode era imposto a mão sobre eles, e ele era solto no deserto, porque aquilo fazia uma simbologia do que aquele bode estava carregando os pecados da nação de Israel. Presta atenção nesses detalhes, ou seja, Deus fez essa regra lá atrás, então ele tinha que pegar o sangue, levar para Deus e aspergir o sangue. Tinha que ter um animal que substituía a morte do ser humano. Por que nós temos que pegar esse detalhe? Porque nós ligarmos a Cristo, nós vamos ver o porquê que Cristo teve que morrer, teve que derramar sangue, e por que tinha que ser Cristo. Não poderia ser Pedro, Paulo, João, né? Tantos apóstolos. Por que não foram eles e foram Cristo? Vamos chegar lá. As Escrituras, a coisa que nós vemos claramente nas Escrituras do Velho Testamento é que a propiciação foi assegurada pela expiação de culpa. E a definição de expiação, permitam-me lembrar-lhes, é para pagar a culpa dos pecados. Esses sacrifícios eram destinados a propiciar a Deus. Mark Lloyd Jones estava falando dessa forma. Sandro, por favor. Como é que funcionou o restabelecimento da relação Deus e o homem?
Chegou num ponto que Deus já sabia disso. Outro detalhe que Deus não foi pego de surpresa, tá? Deus fez um plano, mandou sacrificar bode, mandou sacrificar carneiro e pombinha, de repente viu que o povo não dava conta de ser salvo e teve que mudar o plano dele. Não é isso. Deus fez um plano. Vocês já viram como é que faz novela e filme? O cara não senta para fazer um filme e começa a escrever ele aqui agora, né? Aí amanhã coloca no ar e ele escreve o segundo capítulo na noite para pôr no dia seguinte. Como é que ele faz? Ele escreve do começo ao fim, depois põe no ar. Deus fez dessa forma. Ele escreveu o plano da salvação do começo ao fim, depois ele pôs em prática. Então não foi pego de surpresa no caminhar e viu que o homem não dava conta de ser remido pelos seus pecados, pelas ofertas, e de repente, eu tenho que mudar meu plano de salvação. Não. Eu gosto muito de falar para os meninos lá embaixo, falo assim, é mais ou menos assim, Deus pegou, foi tomar um cafezinho, né? Pegou na antessala lá celestial, pôs um pãozinho de queijo celestial para esquentar, chamou Jesus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falou, e aí, como é que nós vamos fazer? Não, estou querendo criar um negócio do mundo. E aí, como é que vai ser isso? Deus Filho perguntou, né? Não, eu vou criar uns homenzinhos, vai ter umas arvinhas, uns bichinhos lá, um negócio assim e tal, esse homem nós vamos ter relacionamento com ele. Só que vai chegar um dia que ele vai cair, vai pecar, eu vou deixar ele lá, mas eu vou achar um meio dele subir numa escada, essa escada chama cruz, viu? E na hora que ele subir nessa escada, ele vai chegar no céu de novo. Aí Deus Filho falou assim, mas que beleza, hein? Aí Deus Pai, mas eu vou te contar um negócio. Para ele subir nessa escada, eu vou precisar de você. Ele falou, estou pronto. E engraçado que se eu estou pronto, está na Bíblia. Por quê? Porque Jesus doou por nós. Jesus não foi imposto, ele se dispôs. Então ele falou assim, eu estou pronto, o que eu preciso de fazer? Não, você vai descer lá, você vai ficar lá, você vai entrar num corpo pecaminoso, vai ficar andando lá uns 30 e poucos anos, eu vou te matar na cruz e trazer para cá. Imagina. Mas é só assim que esse pessoal volta? Então está combinado. E o Deus Espírito Santo que foi, não, você vai ficar lá ajudando essas pessoas a serem melhores. Então tá bom, então vamos fazer. Acabou o livro. Foi assim que foi. A história. Então esse plano de salvação, onde inclui Cristo, ele foi escrito desde o início da história. Então, Jesus tinha que cumprir todo o Antigo Testamento. O que é cumprir o Antigo Testamento? Olha o que o Lloyd Jones fala. O Velho Testamento é a preparação, a promessa, a profecia da sua vinda. Lá em Gênesis capítulo 3, vocês a encontram. Então, o que é o Novo Testamento, senão o glorioso cumprimento de cada tipo, de cada sombra? O que é cumprir o Testamento? Jesus veio para cumprir tudo que Deus escreveu ou estava colocando no Antigo Testamento em formas de figura. Só para vocês terem ideia, o ponto da precisão de Jesus e o porquê disso, ele teve que cumprir todos esses ritos sacrificiais para nos salvar, isso foi para nos salvar, mas algumas coisas ele cumpriu, por exemplo, para que a nação de Israel tivesse noção de que ele era o Cristo. Por exemplo, vocês sabem por que deram vinagre para Jesus beber ou não deram água? Vocês já imaginaram? O cara está lá na cruz, morto, tenho sede. O cara vem pegar uma varinha e enfia o vinagre na sua boca. O soldado estava com raiva dele? Não é por isso. Primeiro, estava cumprindo as Escrituras. Salvo engano, Salmo 69, 21, 22, alguma coisa assim, lá fala que tive sede, pedi água, me deram vinagre. Por que isso? Porque se o judeu lesse, e como ele conhecia as Escrituras, ele tinha que pegar todas essas referências e olhar e ver que, esse aqui cumpriu o que falou na Escritura. E essa outra coisa que cumpriu, falou nas Escrituras. Lá em Isaías fala que ele vinha nascer de uma virgem. Nasceu. Talvez, será que esse não é o Cristo? E o judeu não fez isso. Só uma curiosidade, você sabe por que vinagre e não água? Por quê? Primeiro que não tinha água lá, no deserto uma coisa escassa. E vinagre, na verdade, é porque os soldados romanos, eles usavam uma bolsinha do lado assim,
e eles gostavam de um vinho que chamava posca. Então todo soldado romano andava com aquela posca. E eles misturavam com água para beber e aquilo virava um vinagre. Por isso, na hora que ele teve sede, o que tinha para dar de rapidinho? Só tinha alguma coisa para matar a sede dele. Não vou dar vinagre, vou dar um vinhozinho que eu tenho aqui. Pegou, molhou na boca. Mas isso é só curiosidade. Mas estava cumprindo o Antigo Testamento. Para a remissão dos pecados, teria que ser um cordeiro puro, sem manchas ou pecado. Não havia ninguém sobre a terra com quem Deus poderia fazer o seu pacto. Por isso Deus tomou o seu próprio Filho, o enviou ao mundo na semelhança de carne pecaminosa e o designou como cabeça e representante da humanidade. O homem em estado de perfeição fracassou, quanto mais em imperfeição. Professor, por que não pegar outro? Teve que mandar Cristo em forma de ser humano. Porque nós já éramos e nascíamos em pecado. Por que Jesus não nasceu de uma concepção de José e Maria? Porque se tivesse a concepção entre José e Maria, o filho nasceria da mesma forma que nasceu com Adão. Por isso que ele foi concebido, ele foi colocado na mulher. Vocês entenderam que tem lógica as coisas de Deus? Então ele nasceu, mas ele não poderia nascer de uma relação, porque ele poderia muito bem pegar, Deus falar assim, não, vai nascer o filho, José e Maria, e esse menino vai ser meu filho, e ele vem, impõe, e fala que ele é Deus, acabou, quem que ia questionar? Deus que falou. Só que Deus é legalista. Se ele é legalista, ele não pode, ele exigia lá atrás que o novilho fosse um novilho novo, sem mancha, para que fosse sacrificado para ele. E não teria como uma pessoa em pecado ser sacrificada em prol dos nossos pecados. Por isso que Jesus foi concebido. Ele nasceu sem pecado. Ele viveu toda a vida dele sem pecado. Como é que o cordeiro, lá atrás, o que ele fazia? Então pegava um cordeiro, levava para o sumo sacerdote, e ele era sacrificado, derramava o seu sangue, e posteriormente aspergia o sangue. O que Jesus fez? Por que nós chamamos que Jesus é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo? Nada mais é porque está fazendo referência àquele sacrifício que era feito anteriormente. E Jesus veio e cumpriu passo a passo. Ele teve que cumprir para que essa obra dele fosse completa, para que ele cumprisse o que Deus determinou. Então, por isso que pegou uma pessoa sem pecado, e ele foi e se entregou. Professor, aqui se entregou, os soldados foram lá pegar ele. Vocês não lembram no episódio atrás que Jesus entrou no templo e começou a quebrar tudo? De repente a multidão chegou para cercá-lo e ele sumiu? Ou você acha que Jesus não tinha poder para jogar aqueles 100, 200, 300, 500, 5 mil guardas que fossem no chão e passar e ninguém pegar ele? É claro que ele se entregou. Por quê? Se vocês lerem o Novo Testamento, vocês vão ver lá. Tem muitas vezes que ele fala, não é a minha hora. E depois ele fala para os discípulos, é chegado a hora. Então, na hora certa, ele foi e se entregou. Se vocês lerem João, capítulo 18, seguindo o Evangelho de João, vocês vão ver que ele não teve culpa de nada, né? O sumo sacerdote faz uma reunião e fala assim, o negócio é o seguinte, agora para frente, vamos falar que esse cara aí teve culpa, por quê? Porque ele está causando uma baderna. Então tá bom, então vamos combinar. Aí chegou, esse tal de Jesus aí, baderneiro, seu Pilatos, está causando a baderna toda, nós precisamos de dar um jeito nele. Então tá bom, traz ele para me interrogar. Foi interrogar Jesus, interrogou, chegou no sumo sacerdote e falou assim, não vi nada de errado nesse rapaz que vocês falaram aí não.
Não, mas precisa, está tudo errado. Voltou de novo. Ó, não vi nada de errado não. Mas se vocês querem, eu vou dar sentença. Eu lavo as minhas mãos. Problema de vocês. Beleza? Beleza. Por que disso? Porque a Bíblia deixa claro e demonstra que ele não teve culpa. Ele não pecou. Ele não fez nada de errado. E foi para a cruz. Na hora que ele... por favor, o Sandro. Sandro? Então Jesus foi concebido sem pecado, não pecou em momento algum, se entregou para a propiciação, teve seu sangue derramado. Foi somente ele que cumpriu tudo em prol da nossa reconciliação com Cristo. Aqui começam os detalhes importantes. Não é que os outros não eram, mas então Jesus, sem mancha, sem pecado, falou: eu, Pai, vou para a cruz, vou derramar o meu sangue como é feito antigo, e o Senhor aceita o meu sangue em troca do perdão da humanidade? Deus falou assim: beleza, seu sangue me serve em troca do perdão. Então tá, então vai para a cruz. Foi. Aí Deus vem e fala. Então, nesse plano de reconciliação, só tem uma forma de reconciliar comigo. É reconhecer quem foi para a cruz em substituição de você, que quem tinha que estar lá era eu e você, foi Jesus. Então, agora para frente, vocês passam a reconhecer esse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é a regra. Quem pôs a regra? Deus. Você vai questionar Deus? Por que não foi a Maria? Muito gente boa. Porque ela não foi para a cruz em substituição dos seus pecados. Não foi o Pedro, não foi o João, não foi o Paulo. Foi Jesus. Então ele que tem que ser adorado. Ele que tem que ser louvado. Ele é que tem que ser reconhecido. Porque foi ele que foi. Não teve outro. Então é um tanto quanto simples quando a gente entende todo esse plano da salvação. Então não pode ser fulano, beltrano ou ciclano. Não pode ser a sua bondade. Por quê? Porque foi ele quem se deu em substituição do seu lugar. Por isso é que ele é que tem que ser adorado. Porque ele é que fez essa obra por você, não outra pessoa. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, falou: então, da agora para frente, é o seguinte, acabou bode, acabou pombinha, vai ser um negócio muito mais simples para vocês da agora para frente. Esse que deu em prol da humanidade, vocês lembram que uma vez por ano não ia lá o bode, era sacrificado em prol da nação de Israel, o carneiro, né? Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus foi sacrificado em prol da humanidade, não só de Israel, que aí é aquele outro detalhe que nós vamos estudar na próxima aula. Mas ele se deu em sacrifício por todos. Então, a partir de então, qual que é a regra que Deus falou? Não precisa sacrificar mais nada. Sacrifício já foi feito. O sangue já foi aspergido. Vocês lembram quando ele estava na presença de Deus, tinha que aspergir sangue? Por isso que nós falamos o sangue de Cristo, por quê? Porque o sangue dele foi que purificou. Qual foi a regra? Da agora para frente, só tem um jeito de ser salvo. Não tem dois. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, e você vai crer nele e será salvo. Não tem outra. Amém? Vamos caminhando para o final? Por favor. A Bíblia não nos dá outra opção, é o que eu já falei, a não ser reconhecer que Cristo é o único Senhor e Salvador que entregou a vida por nós. Não há nenhum
uma menção de qualquer salvação que seja, em qualquer parte da Bíblia, exceto em e através do Senhor Jesus Cristo. Só há um evangelho, só há um único meio de salvação. Vida em santidade posterior. Então, confesse Jesus, tenha uma vida de santidade. E qual que é a consequência disso? Uma salvação. O que é salvação? Eternidade com Deus. Não é viver seus 60, 70, 80 anos aqui na terra. É viver a eternidade. Sabe quantos anos é a eternidade? É a eternidade. É 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1 milhão, 10 milhões. Você acha que nós fomos criados para viver 60 anos? Você acha que Deus fez uma perfeição para viver 60 anos? Né? Os próprios cientistas já olham e veem a perfeição do ser humano e já começam a questionar eles mesmos. Como é que cria um ser tão evoluído, tão desenvolvido para viver 60 anos, 70 anos? Nós somos criados e feitos para viver uma eternidade com Deus. Só que para vivermos a eternidade com Deus, tem a regra que nós temos que cumprir. Existem pessoas que estão buscando salvação em obras, mérito próprio, outros caminhos, devoção, promessas, sacrifícios físicos, né? O que nós temos que falar para essas pessoas? É impossível. Só existe um meio, Cristo, Jesus, ou Jesus Cristo. E o melhor é de graça. Não precisa você fazer penitência, não precisa você fazer promessa. Só precisa você levantar a mão. Ter um coração rendido. Da boca para fora não adianta também não, viu gente? Esse negócio na hora do aperto, você levantar e confessar e depois você esquece. Isso não é conversão, tá? Conversão, a palavra, quando você busca ela na etimologia da palavra do grego, ou do grego, ou do hebraico, conversão é o quê? Você está andando nesse caminho e você converteu, você mudou de rumo. Não adianta você confessar a Cristo e continuar não, tá? Isso tem um livro muito interessante do Hernandes Dias Lopes, não, do Estevão Fernandes, que é o professor que esteve aqui, chama Adesão ou Conversão. Livrinho fininho, se vocês tiverem condição, leia esse livro para você ver. É um tapa na gente. Porque ele me moeu muito na hora que eu li ele. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos convertidos, nós estamos só fazendo uma adesão a Cristo naquele momento. Depois, né? Então, é de graça. Podemos falar para as pessoas. Não precisa nada, não precisa de penitência, não precisa de dinheiro, não precisa de boas obras. Levanta a mão, pede para Cristo fazer morada no seu coração, que o Espírito Santo entre em você, e você, a partir de então, vai começar a fazer boas obras, vai começar a ser mudado, e o melhor disso, vai viver a eternidade com Deus. Porque é assim, é a regra de Deus, não tem outra. Ele falou que é assim, é assim. Por fim, a Bíblia não nos dá outra opção a não ser reconhecermos que Jesus é o único Senhor e Salvador, que entregou a vida por nós. Se Deus, na sua infinita sabedoria, abriu um caminho de reconciliação por meio do sangue, cabe ao homem acatar e não discutir jamais as razões divinas, as quais vão muito além do que o ser humano está preparado para entender. Amém? Não sei se eu consegui transmitir para vocês o que eu precisava de transmitir, que é a simplicidade desse processo da obra salvífica, mas nós precisamos disso para nós solidificarmos a nossa fé em Cristo e podermos falar para as pessoas com convicção que Cristo foi o único que se doou, que morreu, e é o único caminho para que possamos ser salvos. Muito obrigado a todos. Uma igreja alegre, participativa,
Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.